O jornal está começando e o assunto de hoje é sobre o trabalhador rural. Boa noite. A Constituição Federal de 88 igualou os direitos de trabalhadores rurais e urbanos. Licença maternidade e paternidade são algumas dessas garantias previstas para todos os empregados. Porém, ainda existem algumas diferenças entre essas duas modalidades. Acompanhe agora a reportagem especial feita pela nossa repórter. As pessoas que trabalham na lavoura são chamadas de trabalhadores rurais. Por mexerem na terra e não estarem confortavelmente instalados em escritórios e nem trajarem terno e gravata, muitas vezes não recebem o devido respeito. Porém, são essas mãos calejadas que provêm todo o nosso sustento diário. Afinal, o arroz, o feijão, o leite, o óleo e muitos outros alimentos precisam primeiro ser semeados, cultivados e depois colhidos, para que só então possam chegar até a nossa mesa. Há bastante tempo, os trabalhadores rurais não tinham seus direitos trabalhistas reconhecidos em lei, mas atualmente possuem direitos adequados à complexidade de suas tarefas. A profissão só passou a ser realmente valorizada após o artigo 7º da Constituição Federal equiparar esses trabalhadores aos urbanos. Agora, como todo trabalhador, o empregado rural tem direito ao salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias, aviso prévio, 13º salário e fundo de garantia por tempo de serviço. E dependendo da função, o trabalhador rural ainda tem direito ao adicional de insalubridade e periculosidade. Os patrões devem conceder descanso diário de 1 hora. Se a pausa não ocorrer, ou se o empregado trabalhar mais do que 44 horas semanais, deverá receber hora extra. No caso do trabalho noturno, os trabalhadores do campo recebem um adicional de 25%. Os empregados rurais podem pedir a aposentadoria por idade 5 anos mais cedo do que os trabalhadores urbanos. Os homens a partir de 60 anos e as mulheres com 55. Para a aposentadoria, é necessário comprovar com documentos 15 anos da atividade rural. Ainda assim, muitos trabalhadores não conhecem seus direitos e acabam se sujeitando a condições de trabalho precária e degradante. Estão trabalhando de hora a hora, o tempo todo, com chuva mesmo, não tem tempo por isso. E vocês param durante o dia para descansar, para fazer um banho? Às vezes nós para, come umas frutinhas de lá, do meio do mato mesmo, do ribeirão, bebe uma água do ribeirão e assim que a gente toca o dia, porque o patrão não tem nada. E o sol não atrapalha o trabalho de vocês? Atrapalha sim, nós temos que usar chapéu, nós temos que vir tudo preparado para a gente enfrentar esse sol aí, que atrapalha muito e mesmo em qualquer condição nós temos que trabalhar, precisamos disso. E vocês conhecem os direitos dos trabalhadores rurais? Nós não conhecemos, nós somos pobres, né? E eu acho que esse negócio de direito aí, só quem conhece é o pessoal da cidade mesmo, nós não conhecemos. Ok. E aqui no estúdio recebemos a doutora Márcia, que é especialista em direito do trabalho. Ela vai esclarecer as principais dúvidas inerentes ao direito do trabalhador rural. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, você tem como diferenciar para os telespectadores qual que é a diferença entre empregado rural e empregador rural? Sim. A Lei 5.889 de 73 define quem são os trabalhadores e os empregadores rurais. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob dependência deste mediante salário.
E o empregador rural é a pessoa física ou jurídica proprietária ou não que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos com auxílio de empregados. Doutora, e qual é a legislação aplicável ao trabalhador rural? A legislação aplicável ao trabalhador rural é a Lei 5.889 de 73, também temos o Decreto 73.626 de 73, a CLT e a Constituição Federal. Esses trabalhadores, eles possuem a carteira assinada? Sim, como todos os outros trabalhadores, o trabalhador rural também possui a carteira assinada. Cabe a ele correr atrás desses direitos caso o empregador não venha assinar a carteira dele? Sim, neste caso também cabe ao trabalhador rural buscar os seus direitos, tá? Através do Ministério do Trabalho e Emprego. Uma dúvida, doutora. O trabalhador temporário, ele também tem direito à carteira assinada? Sim, os trabalhadores de natureza temporária também têm este direito. Mas lembrando que para caracterizar trabalhador rural temporário, o contrato não poderá ultrapassar o período estabelecido em lei. Doutora, e qual é a jornada do trabalhador rural? A jornada do trabalhador rural é a mesma estabelecida pela CLT. São de 44 horas semanais, sendo 220 mensais, não podendo ultrapassar 8 horas diárias. Caso ultrapasse essas 8 horas diárias? Ultrapassando essas 8 horas diárias, desse caso incide as horas extras, que poderão ser dispensadas por força de acordo ou contrato coletivo, se o excesso de horas em um dia for compensado pela redução em outro dia, de maneira que não exceda o horário normal de trabalho. Então quer dizer que os trabalhadores rurais, eles têm direito à hora extra? Sim, os trabalhadores rurais têm sim direito à hora extra. Há um entendimento jurisprudencial que essas horas extras devem ser 50% superior ao da hora normal. E no caso do trabalho noturno, ele é executado em quais horários? O trabalho noturno, ele é executado das 21 horas às 5 horas na lavoura e das 20 às 4 horas na pecuária. Doutora, e qual é a jornada mínima que deve haver entre uma jornada de trabalho e outra? Entre uma jornada e outra deve haver pelo menos um intervalo de 11 horas consecutivas. Durante a jornada de trabalho, há algum tipo de intervalo? Sim. É aplicada a norma da CLT, que determina a pausa de 1 hora. Tá. Mas como que é feita a fiscalização para evitar que seja excedida as horas que os trabalhadores devem trabalhar? Para que não se torne, por exemplo, um serviço escravo, né? Sim. Podem haver denúncias neste caso. Se caso o empregador não esteja respeitando o horário de trabalho, intervalo e descanso, qualquer pessoa pode fazer a denúncia direto ao Ministério Público do Trabalho e Emprego. Os auditores fiscais também podem fiscalizar. A sociedade deve ficar atenta. No caso do descanso semanal remunerado, também é um direito do trabalhador rural? Sim, desde que cumprida integralmente a jornada de trabalho. É um direito também. E se faltar um dia da semana, o descanso desse trabalhador vai ficar prejudicado, doutora? Não, pois a falta será descontada na verba da remuneração e o descanso não será prejudicado. Entendi. E apenas os maiores de 18 anos podem realizar o trabalho rural noturno? Sim, somente os maiores de 18 anos. Doutora, nos casos dos trabalhadores rurais com menos de 18 anos, a remuneração ela vai ser igual à dos trabalhadores rurais com mais de 18 anos? Muito importante essa pergunta e muito importante também esclarecer bem. Segundo o artigo 11 da Lei 5.889 de 73, ao empregado rural maior de 16 anos é assegurado salário mínimo igual ao do empregado adulto. Mas é importante ressaltar que, segundo o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, há uma proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, de qualquer trabalho, também a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Doutora, o trabalhador rural, ele também tem que pagar a contribuição sindical igual ao trabalhador urbano? Sim, todos os trabalhadores, inclusive os rurais, devem pagar contribuições sindicais.
é pago anualmente referente a um dia de trabalho do empregado. E agora, para tirar algumas dúvidas da população, a nossa equipe foi até as ruas e gravou algumas perguntas. Oi, meu nome é João, gostaria de saber como funciona o trabalhador safrista. Bom, João, é muito interessante a sua pergunta. É considerado safreiro ou safrista o trabalhador que se obriga a prestações de serviços mediante contrato de safra. Contrato de safra é uma modalidade do contrato de trabalho por prazo determinado, sendo que a data do encerramento está vinculada ao término do plantio ou da colheita. Por exemplo, colheita de laranja, plantio de soja, envolvendo o preparo do solo, o seu cultivo e a respectiva colheita. Meu nome é Joana, eu sou diarista e eu gostaria de saber se o trabalhador rural tem direito à licença maternidade ou paternidade. Joana, sim, todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores rurais, possuem direito de licença maternidade e paternidade. A licença maternidade será de 120 dias. O salário maternidade deverá ser pago pelo empregador rural e compensado posteriormente nos recolhimentos à Previdência Social. A licença paternidade será de 5 dias corridos, segundo o artigo 10 da ADCT. Meu nome é Luciana, sou estudante. Eu gostaria de saber se o trabalhador rural tem os mesmos direitos que o trabalhador urbano, como salário família, seguro-desemprego, aviso prévio, contribuição previdenciária e FGTS. Luciana, sim, o trabalhador rural também possui esses direitos, já que a Constituição Federal igualou o trabalhador rural ao trabalhador urbano. Oi, meu nome é Carla, eu sou professora e eu gostaria de saber se quando o trabalhador rural ele mora no próprio trabalho e recebe a alimentação de lá também, se isso pode ser descontado do salário dele. Carla, o empregador pode fazer desconto de 20% referente à moradia e 25% referente à alimentação. Tal desconto tem que ser feito mediante acordo e consentimento do empregado. E para encerrar, voltamos com a nossa repórter que está com a senhora Maria e quer deixar seu depoimento. E aqui do meu lado está a dona Maria, que aos 80 anos ainda trabalhava na lavoura, mas que agora, enfim, conseguiu a tão merecida aposentadoria. Meu nome é Maria, tenho 80 anos, trabalhei na lavoura desde criança, sem parar. Eu estava muito cansada desse trabalho. Não conhece as leis, não pode parar de trabalhar também, senão o dinheiro não vem. Como eu nunca ia para a cidade, não sabia como me aposentar. Até que uma sobrinha me levou ao advogado e ele me aposentou. E qual é a dica que a senhora dá para outros trabalhadores que estejam na mesma situação que a senhora? Que vão atrás dos seus direitos. Nós é da roça, mas nós também temos direito de se aposentar. Todo mundo tem direito à aposentadoria, ainda mais nós que trabalhamos na roça. Nós é pobre, mas nós temos o mesmo direito dos ricos também. Encerramos este assunto com a seguinte mensagem. O sustento de uma família não depende somente do emprego do pai e da mãe, mas ainda antes da disponibilidade do trabalhador rural, que arou a terra, semeou e cultivou, para que somente ali o alimento pudesse se estender a todas as famílias. Por isso, jamais menospreze um homem do campo, pois se você tem o que comer, é porque antes aquele homem plantou. Obrigado, doutora Márcia, pela sua participação. Eu que agradeço. E você, trabalhador rural, não deixe de lutar para que os seus direitos sejam efetivados. Por hoje é só. Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Leandro, mexe. Ele tá pensando que vai dar alguma coisa pra ele. Não tava gravando. Volta. Agora tá. Tem 30 Wagner, é uma Wagner convento. É assim.
estúdio recebemos a advogada Márcia, que é especialista em Direito do Trabalho. Ela vai tirar as principais dúvidas inerentes ao trabalhador rural. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora. Boa noite. Rec. Ah, tá. Pode deixar gravando. Já tá? Me manter. E as coisas que você me diz Me leva a valer. E aqui hoje recebemos a doutora Márcia, que é especialista em Direito do Trabalho. Ela vai tirar as principais dúvidas inerentes ao trabalhador rural. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite, doutora. Doutora, você pode diferenciar... Tá gravando? E aqui no estúdio recebemos hoje o Dr. Emerson, que é especialista em Direito do Trabalho. Ele vai tirar as principais dúvidas inerentes ao direito do trabalhador rural. Boa noite, doutor. Boa noite, Sandra. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Acho que eu tô pensando que eu sou advogada. Vai, de novo. Vamos lá, tá gravando, vai. Desculpa, dava pra ter olhado aqui mesmo. Agora que você me avisa? Quase terminando. Tá, então vai, continua Tá. aqui mesmo. Vai. Então, coloca isso aí na gravação. Tá no bastidor, tá gravando. Doutora, o trabalhador rural, ele também paga contribuição sindical. Doutora, o trabalhador rural ele também paga contribuição sindical. Então, e os menores de 18 anos, eles recebem o mesmo salário que o apresentador Ah, 2? não, tá. De novo. Eu. Aqui nós trabalhamos só. Chuva. Esqueci. E vocês não param pra descansar? Concentra. Porque o tempo ruim. Não, Leia. Agora eu não vou conseguir. Vai pros bastidores isso aí. Bastidores. Bastidores. Nós é